Mas não é só alimentação, a nossa saúde não depende só da nossa alimentação, depende também de atividade física, atividade ou exercício. E quando eu li, alguns anos atrás, nós fizemos uma campanha de leitura, e eu li 5 livros principais do testemunho que falam sobre saúde. E eu já tinha observado, e agora relendo e fazendo pesquisa, eu já tinha observado que a Irmã White, quando fala de atividade física, ela relaciona a atividade ao trabalho, ao serviço. Nós, na nossa cultura hoje, quando falamos de exercício físico, a gente pensa em quê? Academia, né? Ou exercícios na rua. Mas a Irmã White, ela também fala de exercícios físicos, mas ela fala principalmente de atividade no trabalho. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Tudo bem? Atividade ou exercício. Hoje essas definições são diferentes, não é como na época dela, tá? Atividade física, olha, toda atividade que resulte num gasto energético maior do que o estado de repouso. Então, o que é atividade? Tudo que você faz, vocês vieram da igreja já é uma atividade física, né? Se você vai ao trabalho, à escola, enfim, no momento que você saiu da sua cama, que você está em repouso, você começou uma atividade física. Isso é atividade física. E exercício físico, toda atividade planejada, estruturada e repetitiva, que tem por objetivo melhoria ou a manutenção de um ou mais componentes da aptidão física. Resumindo, exercício físico é tudo aquilo que você faz para alcançar uma performance, para melhorar, né? Ou recuperar a sua saúde, ou para melhorar a sua musculatura, a sua aptidão física. Enquanto que a atividade é tudo aquilo que você faz quando não está em repouso. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles hoje. Bom, o maior problema da atividade física ou do exercício é que nós sempre dizemos que nós não temos tempo. Nossa, o que a gente mais ouve é assim: eu preciso me programar, né? Eu preciso dar um jeito de tirar um tempinho para fazer exercício, mas nunca tira. Nós naturalmente nos tornamos preguiçosos, a gente não quer fazer atividade física. A gente sabe que precisa fazer, mas acaba não querendo fazer, tá? E aí eu vi um médico falando, Dr. Valdo Drauzio Varela, né? E depois eu achei na internet a mesma frase, né? Aqueles que pensam que não têm tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças. Quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que tirar tempo para cuidar da doença. Olha que engraçado, semana passada eu tive uma cólica renal. Essa cólica me deixou um dia sem trabalho, tive que desmarcar todos os pacientes e ficar o dia inteiro parado, tomando chá, fazendo banhos. Quer dizer, se a gente não tira tempo para cuidar da saúde, depois tira obrigatoriamente tempo para cuidar da doença. Então é melhor a gente prevenir, né? Tirar tempo para cuidar da nossa saúde, tá? E deixar as doenças para lá. O livro Educação, ele diz assim: desde que o espírito e a alma encontram expressão mediante o corpo, tanto o vigor mental como espiritual depende em grande parte da força e atividade física. Veja bem, irmãos, a gente fala muito sobre corpo, alma e espírito, né? Mas na verdade nós somos uma pessoa só. Nós dividimos, para explicar de forma didática, corpo, alma e espírito, mas nós somos um só. É como Jesus. Jesus era divino e humano, mas as duas naturezas se fundiram. Não tem como você explicar a separação entre um e o outro. Nós também, nós somos carnais e somos também espirituais. Mas irmãos, assim como o nosso lado espiritual, se você tiver um remorso de um pecado, né, ou uma tristeza, isso prejudica a nossa saúde física, assim também a nossa saúde física, se não estiver, né, se o nosso físico estiver doente, ele afeta também o nosso lado espiritual. É por isso que Deus nos dá tantos conselhos sobre saúde, sobre alimentação, sobre exercício, porque não tem como o seu lado espiritual estar bem se a sua saúde também não estiver. Imagina os irmãos, eu conseguiria estar aqui dando um sermão se eu tivesse com cólica renal? Consegue se pregar com uma forte dor de cabeça? Já deu com dor de cabeça, Godó? Não? Uma dorzinha leve você até prega, apesar que não prega bem, né? Mas com uma forte dor de cabeça ninguém prega. Se a pessoa não estiver com saúde, ele não consegue fazer o trabalho missionário, não consegue ter bem o seu lado espiritual. Olha só, o que quer que promova a saúde física, promoverá também o desenvolvimento de um espírito robusto e um caráter bem equilibrado. Nós passamos também algumas semanas falando sobre o caráter, não passamos? Sobre os atributos de Cristo, alcançar a paciência, a fé, a mansidão, a piedade, né? Para nós termos os caráteres de Cristo, ou seja, um lado espiritual bem desenvolvido, nós precisamos ter saúde física, tá? Sem saúde ninguém pode compreender distintamente suas obrigações, ou completamente cumpri-las para consigo mesmo, seus semelhantes ou seu Criador.
Então, sem saúde física, eu não consigo nem compreender e nem fazer o que eu preciso fazer para comigo mesmo, para com Deus e para com o meu semelhante. Tá? Portanto, a saúde deve ser tão fielmente conservada como o caráter. Nós passamos várias quarta-feiras aqui falando sobre o caráter, desenvolvimento do caráter e a preocupação. Nós estamos na época do juízo, né? Nós estamos quase ante a face de Deus, né? E nós sabemos que nenhuma mancha, nenhuma nódoa no nosso caráter vai passar no juízo. Com a mesma preocupação nós temos que ter com o nosso caráter, em vencer nossas fraquezas, vencer nossas dificuldades. Essa mesma preocupação, com a mesma fidelidade, nós temos que também conservar o quê? A nossa saúde física, tá? Porque os dois estão intimamente ligados, tá? Um afeta o outro. Muitos consideram o trabalho como uma maldição. É muito comum a gente ouvir, né, a pessoa falar: quem inventou o trabalho? Foi Deus que inventou o trabalho. Ou então aquelas frases de segunda-feira, né? Quer dizer, nós temos na nossa mente, incutida na nossa mente, que o trabalho é uma maldição, ou pelo menos não é uma coisa boa em nossa vida, né? A gente é obrigado a trabalhar. Na verdade, nós vamos dizer que o trabalho é uma grande bênção de Deus, tá? Então muitos consideram o trabalho como uma maldição. Muitas vezes nós também temos essa ideia, tendo sido originado por Satanás. Tá? Esta é uma ideia errônea. Deus deu o trabalho ao homem como uma bênção, para ocupar a mente, fortalecer o corpo e desenvolver as suas faculdades. Por que Deus deu trabalho para nós? Por 3 motivos: para ocupar nossa mente, desenvolver o corpo físico e desenvolver os nossos talentos, as nossas faculdades. Tem uma frase comum que diz que mente parada é oficina de quem? Oficina de Satanás. Então o trabalho que Deus deu a nós é justamente para nós nos desenvolvermos. Olha só, Adão labutou no jardim do Éden, encontrando os mais elevados prazeres de sua santa existência na atividade mental e física. Irmãos, vamos pensar se nós fôssemos Deus, né? Adão e Eva caiu, nós vamos colocar ele numa boa condição para ele se recuperar. O que nós daríamos a ele? Uma bela mansão, né? Uma casa de campo beira-mar, uma montanha beira-mar, com 500 quartos, com torneiras de ouro, não é isso? Mas o que Deus deu a Adão para regenerar Adão depois da sua queda? Deu trabalho para ele, né? Antes do pecado, ele já colocou o homem aonde? Jardim do Éden, irmãos, é um sítio. Não um sítio como nós conhecemos aqui, chama de jardim por isso, porque era verdadeiramente um jardim, né? Um lugar sem nada de corrupção, mas que tinha trabalho. Deus deixou a Adão o trabalho de colocar um nome em todos os animais, em tudo que existia, e de cuidar das plantas, dos caramanchés, tá? Então, mesmo antes de existir o pecado, essa prova do trabalho não é maldição, mesmo antes de existir o pecado, né, quando a nota era uma única nota, né, Deus deu ao homem o trabalho. Depois que ele pecou, aumentou mais ainda o trabalho. Olha só, quando ele foi expulso desse belo lar, como resultado de sua desobediência, se viu obrigado a lutar com um solo improdutivo, a fim de ganhar seu pão de cada dia. Essa própria luta constituía um alívio para o seu coração pesaroso, uma salvaguarda contra a tentação. Então o que Deus fez? Né? A terra se tornou improdutiva, né? Com dificuldade de produção, depois veio as pragas, o clima se alterou, não era mais um clima fixo, não é assim? E Deus fez o que? Aumentou o trabalho, uma salvaguarda para ele, né? Para a angústia do pecado que ele vivia, e também uma salvaguarda para não cair mais em tentações. Olha só, juventude trabalhando aqui. Deve-se despertar nas crianças e jovens a ambição de fazer exercício por meio de alguma coisa que seja benéfica a si mesmo e proveitosas a outras. Irmãos, nada contra a academia, né? Mas eu sempre digo para os meus pacientes o seguinte: o trabalho é a melhor atividade física. Mas o homem trabalha no campo, né? Mas aí o homem inventou a cidade. Caim foi o primeiro a fazer a cidade. E aí veio a modernidade, né? Aí os homens inventaram então caminhadas, que é um bom exercício, nadar, esse tipo de exercício ao ar livre. O mundo ficou mais moderno ainda e agora inventaram as academias. A atividade física em academia nunca vai substituir a atividade física na rua. E a atividade física na rua nunca vai substituir o trabalho. Nós temos que despertar nos nossos filhos, nas nossas crianças, a ambição de fazer exercício físico de uma forma que eles beneficiem a eles mesmos e também a outros. Ou seja, no trabalho, na academia se beneficia quem? Só você e o dono da academia, que está lucrando com isso, né? Mas o trabalho está beneficiando você e está beneficiando outra pessoa.
Eu sempre digo para os meus pacientes o seguinte: quando você malha numa academia, você faz exercício, não estou dizendo que não é certo, é bom sim. Mas quando você faz exercício, faz, você ganha um desempenho muscular. É verdade que ganha. Quando você trabalha num sítio, num campo, ou um trabalho qualquer, nosso trabalho, isso, você ganha também essa atividade. E quando você termina o trabalho, que você olha um trabalho feito, isso te dá um bem-estar, não dá? Você fala, nossa, limpei todo esse trecho, eu terminei esse aqui, mudei essa pilha de tijolo, né? Esse bem-estar, ele libera hormônios que não tem vitamina no mundo que substitua. O bem-estar e o prazer do serviço feito, que você olha e fica contente, nossa, terminei, ficou muito legal, ele produz no seu corpo hormônios que nenhuma vitamina no corpo do mundo, nas farmácias, é capaz de substituir. Essa é uma das grandes diferenças, tá? Mas falando sobre ele, ó. O exercício que promove o desenvolvimento da mente e do caráter, que ensina as mãos a serem úteis e prepara os jovens para assumir sua parte nos encargos da vida, é o que dá força física e vivifica todas as suas faculdades. Quando um jovem trabalha, ele desenvolve os seus talentos, descobre e desenvolve os seus talentos no trabalho. Um jovem que vive na atividade, a gente fala que é um jovem desconcertado, sem reflexo, né? Vive se atropelando sozinho, né? Olha só. E há mais recompensa na atividade virtuosa, no cultivo do hábito de viver para fazer o bem. É uma grande, né, recompensa nesse trabalho, tá? Aqui na época dela, ela fala: os filhos dos ricos não deveriam ser privados do trabalho. Isso foi escrito em 1800 e fumacinha. Naquela época ele não trabalhava, era filho de rico. Hoje não está trabalhando nem filho de rico nem filho de pobre, né? Então vamos tirar o filho dos ricos, né? Os nossos filhos não deveriam ser privados da grande bênção de ter alguma coisa para fazer que lhe promova o vigor do cérebro e dos músculos. Vamos parar aqui um pouquinho. Nós sempre temos que incentivar nossos filhos a trabalhar para ter desenvolvimento físico e desenvolvimento do cérebro. É interessante a pessoa pensar, mas como que uma atividade física desenvolve o meu cérebro? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Já viu uma pessoa que teve um derrame, um AVC, um acidente vascular? Tá? O acidente vascular é um derrame, como o nome fala, derramou, rompeu um vasinho no cérebro e o sangue saiu e queimou as células nervosas, porque células nervosas não podem entrar em contato com o sangue. Então, quando há um derrame, há uma queima e uma morte celular e a pessoa perde algum movimento. Então, vamos supor que ela perdeu o movimento do braço, ela não consegue mais ter coordenação motora. O que acontece? É o cérebro que manda o nosso braço se movimentar, é o cérebro que está mandando energia para que o meu braço se movimente. Só que quando você tem uma lesão cerebral por causa de um derrame, a pessoa fica lá com a mão toda parada, se você pegar a mão dela e ficar esticando, movimentando para um lado e para o outro, fazendo fisioterapia, o que acontece? É o cérebro que manda energia para o braço. Mas quando o braço está sem movimento e você movimenta ele, a energia volta para o cérebro e cria no cérebro uma nova região. Regenera aquilo que foi estragado. Isso mostra para nós o tanto que tem a ver os nossos músculos com o nosso cérebro. Uma pessoa que não pratica atividade física, o seu cérebro fica atrofiado. Tá? Então uma pessoa pode ser um grande matemático, um grande físico, né? Por causa do núcleo do cérebro, mas ele não tem coordenação motora e tem sérias deficiências de desenvolvimento se ele não fizer atividade física. Por isso que os dois têm que se desenvolver igual. E os músculos ajudam a desenvolver o desenvolvimento do cérebro. O trabalho não é uma maldição. Essa frase nós temos que decorar, ficar repetindo na nossa mente, porque nós temos um trabalho com uma maldição. O trabalho não é uma maldição, mas o quê? Uma bênção. Deus confiou aos inocentes, Adão e Eva, um belo jardim para cuidar. Era uma aprazível ocupação, e nenhum trabalho que não fosse agradável teria entrado nesse mundo, não houvesse o primeiro par transgredido os mandamentos de Deus. Irmãos, hoje realmente existem trabalhos que são o quê? Desagradáveis, mas mesmo os trabalhos mais agradáveis ainda é uma bênção. Quando eu tinha 15 a 16 anos, eu trabalhei na Brastemp. Vou dar um exemplo de trabalho desagradável. Eu era menino, auxiliar de mecânico de manutenção, né, aprendiz. Então eu trabalhava na manutenção. E a Brastemp, como todas as empresas grandes, ela faz tratamento de água. Então toda a água que sai dos banheiros, esgoto, ia para os tanques, de um tanque passava para o outro, ia tratando, né? Todas as empresas grandes têm tratamento de água nos seus municípios. Como eu era mecânico, como quebrava as bombas, quem estava lá dentro? Era eu. Então, isso é um trabalho desagradável. Eu tinha que descer, o mecânico vinha, profissional, ó, você desce lá, solta aqueles parafusos, e depois você sobe. Eu descia lá dentro, né? O número 2 encostando no meu corpo, sujando tudo, né? Baratas desse tamanho assim, eu tinha que ir espantando as baratas, soltando o motor, quase não respirando para tirar.
O mais legal é que esses tanques eram em frente à diretoria, assim, longe, mas era em frente, era caminho. Então os executivos, aquelas moças que trabalhavam no executivo, passava tudo ali. E eu saía, não queria ver ninguém, né? Tinha que sair correndo para ir tomar um banho. Então, existem trabalhos que são desagradáveis, por causa do pecado. Mas mesmo esses trabalhos desagradáveis ajudam no desenvolvimento. Hoje tem muitos trabalhos desagradáveis, né? Acabei, né? Vamos lá. Homem não, cansado, né, de comer, tá? A pobreza, em muitos casos, ela é o quê? Uma bênção, pois evita que os jovens e as crianças sejam arruinados pela inatividade. Tanto as faculdades físicas como as mentais devem ser cultivadas e desenvolvidas devidamente. O primeiro e constante cuidado dos pais, olha aí, pais, deve ser o de ver que os filhos tenham constituição vigorosa, para que possam ser homens e mulheres sadios. Primeira preocupação dos pais é ver se os filhos estão desenvolvendo suas aptidões físicas de forma vigorosa, para ser homens sadios no futuro. Olha só, é impossível alcançar esse objetivo sem o exercício físico. Sem atividade física, que é o que ela quer dizer aqui, né? Porque naquela época não havia essa separação, é impossível nossos filhos terem aptidão física. E essa deve ser uma das preocupações dos pais. Conselho sobre educação. Para a sua própria saúde física e bem moral, as crianças devem ser ensinadas a trabalhar, mesmo que a necessidade não o requeira. Então nós temos que ensinar nossos filhos a trabalhar, mesmo que a necessidade não requeira. Se querem ter caráter puro, olha, isso que eu acho interessante, eu voltou do caráter, ó. Se querem ter um caráter puro e virtuoso, devem desfrutar da disciplina de um trabalho bem regulado, que põe em atividade todos os músculos. Veja só, ela ligando a saúde física com a saúde espiritual. Se nós queremos que nós temos, nossos filhos tenham um caráter firme, firmes de caráter, vigoroso, né? Deve também desenvolver os seus músculos. A satisfação das crianças por serem úteis e praticarem atos de abnegação para ajudar a outros será o prazer mais salutar que já experimentaram. Irmãos, podem reparar, a criança pequenininha, ela ama ajudar. Você pede para ela, pega aquilo ali, ela vai toda feliz pegar. Com o tempo, e por causa da nossa má disciplina, ela vai perdendo isso e aí querendo não trabalhar mais. Nós temos que incentivar os filhos desde pequenininho a estar sempre ajudando, quer dizer, com paciência, manda ele pegar, espera ele pegar, sempre auxiliando ele para ir incentivando o trabalho e nunca a indolência na criança, né? Por que deveriam os ricos, ou os pais, a gente já falava em rico, que hoje mudou, né? Por que os pais deveriam impedir a si mesmo e os seus filhos desta grande bênção? Você vai falar, pais, a inatividade é a maior maldição que já caiu sobre os jovens. A inatividade é a maior maldição que pode recair sobre os jovens. Os pais têm que estar preocupados em estar desenvolvendo o serviço para os filhos, para que não fiquem parados. O exercício, para lhe ser de positiva vantagem, deve ser sistematizado, ordenado, né? E levado a influir nos órgãos debilitados, para que possam fortalecer pelo uso. Em todos os casos possíveis, né? Todas as vezes que é possível, andar é o melhor remédio para os físicos, para um corpo, né, enfermo. A caminhada é considerada um dos melhores exercícios que existe. Quando você caminha, você movimenta todos os músculos do corpo. Alguns de forma direta, envolvidos diretamente na caminhada, e alguns de forma indireta, até manter o equilíbrio, alguns músculos funcionam. E você movimenta também todos os órgãos do corpo. Tá? Por isso que a caminhada está no topo de todos os exercícios. É o melhor remédio para os físicos enfermos, pois nesse exercício todos os órgãos do corpo são postos em uso. É interessante que a gente fala em Cooper, fazer um Cooper. Cooper é o nome de um médico que incentivou as pessoas a correr. Esse médico que incentivou as pessoas a correr, o Dr. Cooper, pegou o nome dele, né, fazendo Cooper, ele, há pouco tempo atrás, eu vi uma entrevista dele, e ele falou, gente, em 1970, eu incentivei vocês a correr. Eu errei, por favor não façam isso, caminhem. Né? Você pode caminhar um pouquinho mais acelerado, mas não corram, caminhem. Tá? Então eles pedem para caminhar hoje. Em alguns casos, a falta de exercício faz com que os intestinos e os músculos se tornem enfermos e contraídos. E esses órgãos que se tornaram doentios por falta de uso poderão ser fortalecidos pelo exercício. Não há exercício que possa substituir o andar, olha só. Não tem nenhum exercício que possa substituir o andar. Por ele, a circulação do sangue é grandemente aumentada. Nós temos dois corações.
Um coração aqui, responsável pelo nosso processo circulatório. Tá? Ele vai batendo, pulsando e mandando sangue para o corpo inteiro. O outro coração é todos os nossos músculos. As nossas artérias, o que nós vemos aqui por fora são veias. As nossas artérias são internas, mais para dentro, por dois motivos. Um dos motivos é que se você cortar o periférico, não cortar uma artéria. Porque se você cortar uma veia, você sangra muito, fica pulando o sangue. Mas você não vai morrer por isso. Agora, se você cortar uma artéria, aqui, ela vai espirrar sangue naquela parede, no teto, do outro lado, e acabou a sua vida. Por isso que as artérias são profundas. O segundo motivo é que a artéria, ela entra e sai dos músculos. Entra, mergulha no músculo, no meio do músculo e sai. Entra e sai. Por quê? Conforme você anda, você contrai o músculo, quando você solta a perna, ele relaxa. Então os nossos músculos apertam e soltam as artérias. Apertam e soltam as artérias. E eles vão empurrando o sangue. Pode falar. Por isso que é perigoso as mulheres andarem de salto alto, porque o músculo fica totalmente contraído e não faz esse movimento aí. Atrapalha esse movimento, né? Esse é um dos motivos também, né? Irmãos, olha só como esse segundo coração é importante. Vocês já repararam que se vocês ficarem em pé um bom tempo, vocês vão ficar fadigados? Vai chegar uma hora que vai dar até câimbra, né? Vai ficando tão fadigado, vai faltando oxigênio. Por que está faltando oxigênio? Porque o coração não dá conta de fazer esse trabalho sozinho. Se você parar e ficar em pé quietinho, faça a experiência. Cada um vai resistir uns mais ou menos. Mas vai chegar uma hora que você não aguenta mais. Você tem que... Porque para. Já repararam que isso não acontece deitado? Você pode deitar, você vai cansar de ficar em cima do braço, mas não fadiga. Tá? Quando você está deitado, é fácil empurrar uma água deitada, não é isso? Então o coração sozinho dá conta de mandar o sangue, a gente dorme a noite inteira, 8 horas, 10 horas dormindo, e o coração dá conta de mandar o sangue para todos os tecidos. Mas em pé, o segundo coração, que são os músculos, tem que funcionar. Por isso que a gente tem que estar sempre se mexendo. Tá? Então, por que o andar é o melhor exercício? Porque ele mexe praticamente com todos os músculos. Tá? Mas não só o andar. Olha. Cada faculdade tem uma influência sobre as outras. E todas precisam ser exercitadas para desenvolver-se de modo apropriado. Se um músculo do corpo é mais exercitado do que o outro, aquele que foi exercitado ficará muito maior e destruirá a harmonia e a beleza do desenvolvimento do organismo. Uma variedade de exercício porá em uso todos os músculos do corpo. Então a caminhada é o principal, mas não é o único. Nós devemos estar aqui variando. Tá? Veja que mesmo as pessoas que correm fazem outros tipos de exercício. Por quê? Porque senão ele perde performance. Então, mesmo um corredor que corre, mas já está correndo, mas se ele não fizer outros exercícios, alguns músculos principais vão se desenvolver mais do que os outros. Tá? Então nós temos que estar variando. Se nós temos uma atividade física, vamos colocar a atividade física de 1 a 10. Tá? A minha atividade física seria entre 1 e 2. Né? Trabalho numa mesa, só levanto para levar o paciente, volto, fico sentado de novo. Um pedreiro tem uma atividade física de 8. Se a atividade física da pessoa já é alta, ele precisa de pouco exercício. Mas se a atividade física dele for baixa, ele precisa de muito exercício. Mas todos precisam de exercício. E a caminhada é um exercício que é proveitosa a todas as pessoas. Porque às vezes você trabalha um serviço um pouco mais pesado. Mas você trabalha preocupado, trabalha correndo contra o tempo, né? Então você está desenvolvendo os músculos, mas não ajudando muito a circulação. Porque você está tenso, os seus vasos estão como? Contraído. Então você trabalha o dia inteiro, sim, você ganha massa muscular, desenvolve bem o físico, mas tem que fazer uma caminhada à noite para quê? Para melhorar a sua circulação e a oxigenação dos tecidos. Então a caminhada vale para todos, mas quem trabalha em serviço sedentário, como eu e o Clodoaldo, né, que fica só sentadinho ali, né, tem que fazer mais atividade física do que isso. Tá? Acabou aqui? Acabou, né? Aqueles que são fracos e indolentes não devem ceder à sua tendência de estarem inativos, privando-se assim do ar e da luz solar, mas devem praticar exercício ao ar livre, andando ou trabalhando no jardim. Quando nós fazemos exercício ao ar livre, isso é ótimo, porque respiramos um ar limpo. Quando você faz exercício, nós temos uma respiração preguiçosa, que é aquela respiração autônoma, né? Você nem percebe que está respirando. Mas quando você faz atividade física, você tem uma maior necessidade de oxigênio. O que acontece? Você tira do seu pulmão um ar viciado. Porque pelo mesmo tubo que o ar entra, pelo esse mesmo tubo até chegar aqui em cima, que sai pela boca, o tubo é o mesmo, os brônquios são os mesmos. Então ele desce e volta, na respiração normal. Ele desce e volta. Dentro do pulmão vai ficando um ar que ele ameaça de sair e volta para trás. Ameaça de sair e volta para trás. Quando você faz exercício, você respira fundo e expira. Esse ar velho sai.
Tá? Então isso é importante para a oxigenação dos nossos tecidos e para a limpeza dos nossos bronquios. Por isso que a pessoa deve fazer atividade física. E também aqui falou da luz solar. Essa semana, preparando essa palestrinha, eu vi um médico muito famoso, então ele estava explicando sobre a importância da luz solar. E ele falou, olha que interessante, no passado existia, não sei se você já ouviu falar, solário. Quando uma pessoa ficava doente, ele ia para um solário. Se ele tinha tuberculose, mandava para um solário. Se ele tinha uma enfisema na pele, ele ia para um solário. O que era o solário? Era um lugar que ele deitava e tomava banhos de sol. Tá? O povo antigo sabia da importância do sol para a saúde. Até, disse esse médico, até apareceu um retardado, ele colocou na palestra dele, que disse que o sol faz mal para a saúde. E começou a dizer, e hoje as pessoas só falam mal do sol. Não pode ficar muito no sol, vai dar câncer de pele, não pode ficar muito no sol. Olha só o que é interessante. Ele mostrou o mapa do mundo, ele mostrou a linha do Equador. Aí ele mostrou, repara no mapa. Quanto mais longe da linha do Equador, mais câncer populacional, mais osteoporose, tá? Mais alergias, quase todas as doenças são bem mais. Quanto mais próximo da linha do Equador, caso do nosso Brasil aqui, quanto mais próximo, menos doenças, menos osteoporose, menos câncer. Só estatisticamente ele já vê que quanto mais sol, mais saúde. Tá? Ele citou um país que agora não lembro, o país que mais usa protetor solar no mundo é o país que não é a Itália não, tá? Eu pensei que era a Itália, porque ele falou era outro país. O país que mais usa protetor solar no mundo é o país que mais tem câncer de pele no mundo. Então, quanto mais pessoas se protegem, mais fraca ela fica. E muitas vezes nós trabalhamos o dia inteiro, que nem eu, dentro do escritório, né? Aí eu saio de carro, eu pego nada de sol, chego em outro ambiente, fico dentro, então a gente pega muito pouco sol por dia. Nessa palestra que ele estava dando, devia ter ali uns 80 médicos mais ou menos, que uma hora que a câmera mostrou, deu um flash assim no auditório, ele falou assim, palestra para médicos, se eu medir a vitamina D de todos vocês, todos estão com vitamina D baixa. Então, ele falou, é um absurdo morar num país como o Brasil, um país tropical, e ter deficiência de vitamina D. Na verdade, as pessoas estão correndo do sol, quando na verdade devia tomar sol. E lógico que não vai ficar esturricando no sol, né? Tudo que é demais enfada. Mas tem os horários certos, especialmente de horário, Codal. De manhã e à tardezinha. Isso, não na hora do pico do sol, né? De manhã até 9h30 e de tardezinha, tá? Depois das 3h30, 4 horas, tá? Mas tem que tomar sol. Quando a gente fica no sol, a nossa pele sintetiza uma vitamina que hoje não é mais vitamina, é um hormônio, que é a vitamina D. Se a vitamina D fosse descoberta hoje, ela foi descoberta uns 100 anos atrás, se ela fosse descoberta hoje não se chamaria vitamina, se chamaria hormônio. Eles descobriram que ela não é uma vitamina, daqui a pouco eles vão tirar ela, descartá-la de vitamina. Ela é extremamente importante para a fixação de cálcio nos ossos, extremamente importante para regular nossa parte hormonal e aumentar a nossa imunidade. Tá? Então, quer aumentar a imunidade? É só tomar um pouquinho de sol, não correr do sol, mas tomar um pouquinho de sol, ou praticar atividade física no sol. Só que, se você tomar um banho de sol, que é muito bom, eu aconselho meus pacientes a deitarem no quintal de casa, só que colocar a cabeça na sombra, não tem insolação, né? Colocar a cabeça na sombra e deixar o corpo no sol, tomar banho de sol. Só que depois você vai suar, dar uma esquentadinha, não é para torrar não, tá? Não é para arrancar a pele nem passar folha de figueira. Depois que vocês der uma esquentada boa, vai suar um pouquinho, se quiser, troca a camisa, põe outra camisa, mas não tome banho. Por quê? Porque a vitamina D é feita na superfície da pele e ela demora de 4 a 8 horas para ser absorvida. Então, se a pessoa toma o sol e depois toma banho, ela lavou toda a vitamina D do corpo. Então, a pessoa tem que tomar o sol, se possível, né, em casa, tomar o sol e depois põe outra camiseta e vai para o seu trabalho do dia a dia. Tá? E à noite, ela toma banho. Isso é uma suplementação de vitamina D mais importante do que o remédio. Porque para normalizar uma vitamina D, você tem que tomar muito tempo comprimidos de vitamina D. E com poucos dias de solário, de banho de sol, você normaliza a vitamina D. Esse solário repõe a vitamina D, por isso que o pessoal fazia isso antigamente. Aliás, eu lembrei, excelente para doenças respiratórias, né? A vitamina D é essencial para asma, bronquite, alergias respiratórias. Deixa eu ver. Eu acabei esse texto? Não. Olha só. Eu falei do sol aqui, ó. Mas devem praticar exercício físico ao ar livre, andando ou trabalhando no jardim, quer dizer, lá fora, tomando sol. Eles se tornarão muitíssimos fadigados, mas isso não os prejudicará.
A inatividade enfraquece os órgãos que não são exercitados. E quando esses órgãos são utilizados, dor e fraqueza são experimentados, pois os músculos se tornaram fracos. Quando você começa a fazer uma atividade, você tem dor muscular, principalmente quem não está acostumado. O que é essa dor? É um músculo se desenvolvendo. É a multiplicação celular dos músculos, por isso que dói. Quer dizer, na verdade é dor por falta de oxigênio, que vai levar a uma hipertrofia muscular. Tá? Então, o que eles orientam? Os físicos de hoje. Eles orientam, se você é igual eu, assim, sem atividade, você faz exercício hoje, pula amanhã. No outro dia faz exercício de novo e depois pula. Faz dia sim, dia não, até o corpo se adaptar. E depois começa a fazer todos os dias. Uma vez, eu estava estressado, tirei férias lá no sítio do Doni. E eu cheguei lá naquela época, eles plantavam uma roça, e eles estavam plantando amendoim. E eu fui colher amendoim, plantando não, colher, né? Fui colher amendoim. E tinha várias meninas do sítio lá, e eu corri, mas não conseguia acompanhar elas. Quando eu estava no meio da rua, elas já vinham voltando. E eu trabalhei correndo o tempo todo, eu queria passar vergonha de conseguir, né? Trabalhei o tempo todo. Quando chegou a noite, haja dor muscular, né? Mãe falou, vai na farmácia buscar um analgésico e traz um gel para passar no corpo, né? Mas foi só o primeiro dia, o segundo dia foi menos, o terceiro dia, o Marcos já foi um dia, não aguentou mais. A Michelle acompanhou os 3 dias, Michelle, né? Aprende, mas fome não passa mais não, já sabe colher amendoim. Só para os irmãos terem noção, vou mostrar a posição. Eu colhi o amendoim agachado, então eu colocava o cotovelo aqui, ó, apoiando. Eu arranquei todos os pelos do primeiro dia de trabalho, ficou um buraco aqui, ó. Mas foi muito gostoso. Tá? Então é isso, você tem dor no corpo, mas é natural, quando se desenvolvendo. A dor é em geral causada pelo esforço da natureza para transmitir vida e vigor àquelas partes que se tornaram parcialmente sem vida por causa da inatividade. O movimento desses músculos durante muito tempo sem uso causará dor, pois a natureza está despertando para a vida. Então quando você começa a fazer atividade física, é claro que vai ter dor. Né? Então o que a gente pede? A gente não, né? O professor de educação física pede. Faça, por exemplo, uma caminhada, uma atividade física, um exercício físico. Num dia, pula um, faz no outro, pula um, faz no outro, não vai ter nenhum problema. Tá? E depois, quando for desenvolvendo, quando eu comecei a fazer caminhada, eu cheguei a correr 11 quarteirões com o Maia. Não, mas era mais novinho. Quer dizer, ele vai acompanhando, né? Ele aguentava correr 50, eu aguentava se correr 11. Se eu correr um hoje, acho que não dá um infarto. Né? Então, assim, está bem atrofiado. Né? Então, vamos lá, só um pouquinho para os irmãos da importância da atividade física, do exercício de atividade. Primeiro, porque diminui a nossa pressão arterial. O que é pressão arterial? Pressão arterial é a força que o sangue faz contra a artéria e a resistência da artéria. Isso que é máxima e mínima. Quando você não caminha ou não faz exercício, você tem arteriosclerose. Você tem uma esclerose dos vasos, eles endurecem. A pressão sobe. Quando você começa a praticar atividade física, seus vasinhos vão tendo elasticidade. Abaixa a pressão novamente. Então a atividade física ajuda a diminuir a pressão arterial. Melhora a resistência à insulina. A insulina é o hormônio que não nos deixa se tornar diabéticos. Todo obeso, toda pessoa que está acima do peso tem resistência à insulina, é um candidato a ser diabético. O que acontece? Quando você não faz exercício, o seu músculo atrofia e quem toma lugar é a gordura. Quem come carne, você compra um bife, você vê a parte vermelha e uma parte grossa assim, de gordura. É isso que acontece com nossos músculos. Eles atrofiam e você ganha gordura. A gordura emperra a célula e não deixa a insulina se ligar ao receptor, tocar a campainha. Então você passa a ter uma resistência à insulina que no futuro vira uma diabetes. Então a atividade física protege para não ter diabetes e acaba com essa resistência à insulina. Aí a resistência à insulina também, que por outro mecanismo leva à obesidade. Por isso que a gente pede fazer atividade física para não acabar com a resistência e diminuir a obesidade. Melhora a força muscular. Olha que coisa. Quanto mais músculo uma pessoa tem, mais saudável ela é. Toda pessoa que tem os músculos atrofiados já está ficando doente. Se a pessoa, você vê aqueles velhinhos, né? Bem encorpado quando não toma droga, né? Desenvolvido de forma natural, é uma pessoa muito saudável. Por quê? Nós temos em média 200 mitocondrias em cada célula. O músculo chega a ter 800. Tá? Então tem bem mais mitocondria no tecido muscular do que nos outros tecidos. O que é mitocondria? É a nossa usina de energia. Quem faz a nossa energia no corpo são as mitocondrias. Então quanto mais massa muscular você tem, mais saúde você tem, mais energia você tem. Então melhora a força muscular, aumenta a densidade óssea, ou seja, nos protege contra a osteoporose. Quer ter ossos fortes? Tem que praticar atividade física. Quem não pratica atividade física tem ossos fracos, com menos densidade.
Melhora a nossa resistência física e imunológica, tá? Melhora o perfil lipídico, ou seja, você emagrece, abaixa o colesterol, abaixa o triglicérides, não tem problema com gordura, então protege toda a parte cardiovascular, tá? Melhora a nossa mobilidade articular. Veja que as doenças, reumatismo, artrite, hoje é predominante. Quando você faz atividade física, você mantém suas articulações bem lubrificadas e bem nutridas, tá? E diminui o peso corporal. O principal motivo, né, das pessoas praticarem atividade física hoje é para diminuir o peso, tá? Aqui a gente podia continuar rodando isso aqui falando. Atividade física melhora o nosso quadro depressivo, tira a depressão da pessoa, tá? Tira a ansiedade da pessoa, melhora a autoestima, tá? Trabalha muito o sistema nervoso. Nós temos uma experiência uma vez que veio um irmão aqui, Mateus, eu lembro, não sei porquê, ele teve um surto psiquiátrico e veio para cá. Quando ele chegou aqui, um primo meu que era da igreja na época, passou um tratamento natural para ele, só comendo coisa crua, tal, e ele não melhorava coisa nenhuma. E aí meu sogro falou para ele, não é desse tratamento que ele precisa trabalhar. E meu sogro levou ele para o sítio. Poucos dias trabalhando no sítio, ele voltou ao normal, pegou a família e foi embora para o Pará, tá? Então assim, nas doenças psicológicas, nas doenças psiquiátricas, o exercício é fundamental. Quando o irmão teve um surto psiquiátrico, ele foi levado para São Paulo, para um instituto, né, que era igual pelo nome, né, igual Bezerra aqui de Rio Preto, mas ele é o número 1 do Brasil em qualidade. Fica em São Bernardo do Campo. O que eu vi lá? A pessoa, quando entra no surto psiquiátrico, ele é isolado com a camisa de força, né? Ele é isolado numa área. Eles entram com forte medicação até ele ir melhorando. Ele melhorou, não fica mais agressivo, eles passam para uma segunda área. Ele começa a receber visitas, ainda sob forte medicação. Conforme ele melhorou, ele não tem nenhuma reação diferente, a terceira ala é todo um campo do hospital. Então eles começam a fazer caminhadas e trabalhos com a pessoa. Então, um trabalho maravilhoso. E aí a pessoa, depois de um mês e pouco, sai de lá boa, ainda sob dedicada, mas não sob forte medicação. Nos hospícios daqui, eles põem camisa de força, tiram a camisa de força e mandam para casa, né? Se não der atividade física para as pessoas com doenças emocionais, não tem como sarar. Então, ainda tem muito o que falar nessa roda aqui, tá? E eu queria deixar uma última imagem para os irmãos, né? Olha aí esse senhorzinho, né? Se eu abrir minhas pernas assim, eu quero as duas, tá? O que é isso? Uma pessoa que pratica atividade física, alguns jovens conseguem ainda fazer isso, né? Conseguem, não vai ver, consegue. Alguns jovens conseguem. Se praticar atividade física, chega aos 70 anos fazendo isso. Esse senhorzinho aqui está próximo de 70 anos, se não tiver já, né? Então, se continuar fazendo atividade física, a pessoa mantém a sua motilidade, você seja uma pessoa saudável, tá? Então, essa é a importância da atividade física. Se nós tivermos atividade física, nós vamos ter também atividade de saúde física, nós vamos ter também saúde espiritual, que Deus possa nos abençoar nesse sentido.